Fala aí, nação rubro-negra, o Flamengo voltou ao Brasil após a eliminação dolorosa no Mundial de Clubes. E a fase é de pegar fogo. A saída de Gesso agitando os bastidores. Pulgar preocupado com a lesão e o mercado da bola está bombando, com possíveis reforços e mudanças no elenco. Para completar, vamos trazer a análise completa da ESPN Brasil com seus comentaristas, trazendo todos os detalhes dessas polêmicas, a cada lance de tudo que rolou no Mundial. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, fica comigo até o final porque o vídeo tá top. Lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Mérito total é do Renato, dos jogadores que executaram. Mas, para mim, como ficou claro no jogo contra o Bayern, a parte física, além de muita qualidade do adversário, para mim, independentemente do esquema tático que o Felipe Luiz colocasse, o Bayern ia vencer. Vencer nos pontos que venceu. Claro, tem erro de saída de bola, tudo faz parte de um contexto de jogo, tá? O Bayern implementou ali já nos primeiros minutos uma intensidade absurda. Quando o Flamengo respirou, já estava 2-0. Foi buscar ainda. Teve organização, teve cabeça. Então, para mim, independentemente, Varela na direita, ok. Mas então vamos baixar uma linha de 5, vamos 3 zagueiros, vamos não sei o quê, vamos passar no contra-ataque. A Arrascaeta não vai segurar contra o Upamecano. Plata também não vai. Tá, o Upamecano. O Bayern também mudou para jogar contra o Flamengo. Então, para mim, não. É que não é tão simples espelhar o Ctrl-C, Ctrl-V, né, Mário? O que é feito num jogo com um adversário, o que é feito num jogo com outro adversário, né? Não é tão simples assim a conversa, né? Exatamente. Não é tão simples e o adversário muda muito, né? Bayern e Inter, hoje também é uma conversa interessante. Quando a gente estava fazendo o nosso Power Ranking aqui, uma sexta, num touch, eu tinha colocado o Fluminense como vai passear no Mundial. Porque o que eu tinha visto do Fluminense no início da temporada era o quê? Era o Fluminense, às vezes, que era aquele golzinho chorado que desviava de 1-0. Eu falei, cara, não sei o que vai dar, não. Mas esse Mundial mudou. Até o início do Renato, no próprio Fluminense, que a gente falou. As vitórias seguidas, a gente falou, gente, calma. As equipes direto do Rio de Janeiro, o Flamengo também foi mais uma equipe eliminada, mas que já está de volta, então, ao Rio. O Cícero Melo está ao vivo conosco aqui também para trazer informações do desembarque. Cícero, bom dia. Bom dia para você, Mari. Para Mari Pereira também, para o Jair, sempre fã de esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã no Aeroporto Internacional do Galeão. O voo do Flamengo era para chegar às 6h30 da manhã, atrasou um pouquinho mais de uma hora, chegou por volta de 7h30 da manhã. Jogadores não quiseram dar entrevista para a imprensa, ninguém quis falar com a gente. 7 jogadores não vieram com a delegação, ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e o lateral Vinha. Jogadores do Flamengo que agora estão de folga até sexta-feira. No sábado se reapresentam no CT Ninho do Urubu para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar chegou, desembarcou numa cadeira de rodas com o pé direito imobilizado. Ele que sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Não foi dito ainda o tempo que vai ficar de fora, mas nesse tipo de lesão deve ser aí no mínimo 2 meses. Vamos ouvir o diretor de futebol, José Boto, fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Tá, então, José Boto, que passa agora a tratar de 2 renovações de contrato que terminam no final do ano. Lateral uruguaio Varela, que é a prioridade no momento, renovar o contrato com ele, e também do técnico Felipe Luiz. O contrato também termina no final do ano e eles vão começar a negociar para essa renovação. Felipe Luiz, que muita gente criticou
a atuação dele como treinador nessa derrota para o Bayern de Munique, por não ter mudado o sistema do Flamengo, não ter dado a devida importância da força do adversário, o Bayern de Munique. O Flamengo vai perder praticamente com certeza o seu principal jogador no momento. O meia Gerson, capitão da equipe, está em negociações. Estava com o Zenit, continua ainda com o Zenit da Rússia, mas agora a possibilidade maior é ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, que acaba de acertar com o Jorge Jesus. Ele entrou em contato com o Gerson, dizendo que quer contar com ele, e a proposta é o dobro do Zenit. Então, tudo indica que o Gerson agora deve mudar do Zenit para o Al Nassr da Arábia Saudita. Como última informação, o Flamengo volta a campo, já foi definido pela CBF, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, dia 13 de julho, contra o São Paulo, no estádio do Maracanã. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. A gente vai acompanhando toda essa questão do Gerson e do mercado aí, acompanhando também esse dinheiro pinga na conta. Cristiano Ronaldo? Ô, Glória! Fernandão, eu balançaria. Não sei você, a Gabi Mariano. GV, olha, eu acho que não tem muito jeito não, até porque já deve haver um trato entre o pai do Gerson, né, o Marcão, e o time lá do Zenit, da Rússia. Enfim, acho muito difícil, só se os valores subirem e o Al Nassr resolver pagar a multa, né? Porque acho que para sair do Flamengo só pagando a multa de 25 milhões de euros, que deve ser merreca, né, pro bolso dos sauditas lá, mas não sei. E esse velho aí já passou, para de ser viúva do cara, pô. Já falei para tu esquecer isso, pô. Essa ex aí não volta mais, pô. Gabi Mariano, porque assim, uma coisa, o Zenit é um time de muito dinheiro. Apesar de eu teria algumas questões de ir jogar na Rússia nesse momento. Mas é uma questão minha, do GV, né? Tem gente que não gostaria de ir pra Espanha, tem gente que não gostaria de ir pra Alemanha, tem gente que não gostaria de jogar no Brasil. Eu não iria pra Rússia agora, mas sou eu, GV. Ninguém vai me contratar pra ir pra Rússia mesmo, pra nada, pra fazer nada. Mas uma coisa é você ir pro time que você vai ser o cara do time ali do Jorge Jesus, Gabi. E outra coisa, é mais fácil tocar a bola pro Cristiano Ronaldo do que... Fala o nome russo aí, Fernandão. Do que tocar pro, sei lá, Osman Zvezporov. Entendeu? Eu escutaria o Jorge Jesus. Só tomava vodka barata, não tem jeito, é Padre Miguel mesmo. Ô, GV, eu também escutaria o Jorge Jesus, viu? Eu acho que esportivamente falando, eu acho que é melhor você ir para a Arábia Saudita, jogar no Al Nassr, que você vai ter o Jorge Jesus como técnico, o Cristiano Ronaldo ali dividindo o campo com você, enfim, outras estrelas do futebol mundial jogando com você, do que você ir para a Rússia, ficar um pouco mais apagado, não estar disputando competições importantes, né, no cenário do futebol europeu, a Rússia, por conta de todas as sanções que a gente já sabe. Enfim, eu, Gabi Mariano, escolheria ir para o Al Nassr nesse momento. A gente entende que o Zenit chegou antes, né? Provavelmente conversou com o Marcão, com o pai do Gerson, enfim, fizeram um acordo ali verbal, mas eu, se fosse o Gerson, primeiro de tudo, se eu fosse o Gerson, eu nem sairia do Flamengo. Para começo de conversa. Acho que é uma infelicidade pro Flamengo, pro futebol brasileiro. Eu nem sairia do Flamengo, mas... GV, quero ver uma proposta de 5 birubiru por mês. Mas o cara já tá com a vida ganha, Fernandão. Não sei, Gabi. Já tem dinheiro. Espera a Copa do Mundo do ano que vem. É o Big Fone, Gabi. Quando o Big Fone toca, não tem jeito, Gabi. 5 birubiru por mês, fora as premiações. E assim... É muito difícil. Ô, Nando, e trazendo aqui a coisa do vestiário. Todos os caras que dividiram o vestiário com o Cristiano Ronaldo falam que saltaram de nível na vida. Do profissionalismo, da forma que ele se dedica. Marcelo fala sobre isso. Todos os caras que jogaram com ele no United, o Rafael, lateral direito, ex-bota, teve lá no Mundo GV, no meu podcast, falou: GV, dividir o vestiário do Cristiano Ronaldo é um privilégio. Tu vê o cara chegar cedo, tu vê o cara antes do jogo, o pessoal escutando música, o cara focadão. Então, isso também agrega pro Gerson. Isso também é um ponto positivo. Além do foco, né, que todo mundo tá onde o Cristiano Ronaldo tá, né? Falando imprensa e veículos, né? GV, dentro do que eu acredito, eu concordo com a Gabi com relação à seleção brasileira, ao histórico que ele vai agregar com relação aos companheiros. O campeonato saudita está um campeonato muito interessante, com grandes jogadores do mundo inteiro.
Só que é uma proposta muito alta e você balança numa hora dessa. Apesar de nunca ter recebido, eu imagino que deve balançar muito. A gente viu o Luiz Castro sair do Botafogo por um valor exorbitante também. E vimos outros caras fazendo. O Renato Augusto, depois de ser melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi para a China e felizmente conseguiu ir para a Copa do Mundo ainda de 2018. Enfim, são muitas nuances que para tomar uma decisão é muito difícil. Você não sabe como é que é a vida ali na frente. Você é atleta, pode se machucar e ter que parar de jogar de uma hora para outra. Enfim, é uma balança que você tem que ter muita sensibilidade para poder pesar o lado que vai ser melhor para você ou para sua família. Ô, Fernandão, GV, só uma informação que não acabou existe razão nas coisas feitas pelo coração. Que é isso? Pelo bolso. Demais. Você tá demais. Filósofo, só uma informação que acabou de sair aqui na mídia, que o Zenit pagou a multa pelo Gerson. Isso. Acabou de pagar a multa pelo Gerson e ele vai mesmo deixar o Flamengo, encerrou essa negociação Pix, aí. né? Não é bobo multa nem de nada. 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Então o Zenit fez o Pix pro Flamengo e pagou a multa pelo Gerson. Ainda falando de Flamengo, a gente tem uma arte na tela aqui agora. Vamos lá, bota pra mim, Tatá, por favor. Ó, pra ilustrar, esse é o José Boto, em entrevista ao Globo Esporte. Há duas posições que queremos reforçar, porque uma, achamos que falta um tipo de jogador diferente. E a outra é alguém que reveze com a Arrascaeta, como se fosse fácil achar, para que não tenha que fazer tantos jogos e se apresente sempre nas melhores condições dele. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vimos debatendo, precisamos de um ponta que consiga abrir as defesas, um driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, risos. Ora bolas! Gabi Marino, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, BH. Não são esses pontas que jogam por fora, dando tapa pro fundo, quebrando mano a mano? Eu, sinceramente, não entendi. Pois é, GV, principalmente ali o Bruno Henrique, enfim, começou no banco de reservas contra o Chelsea, mas no segundo tempo entrou muito bem, foi o cara do jogo, fez um gol, deu uma assistência. O Michael, beleza, tá um pouquinho abaixo do que a gente espera do Michael. O Cebolinha já deu uma declaração de que pode deixar o Flamengo aí a qualquer momento, né? Mas abre uma janela de transferências no próximo dia 10 de julho. O Flamengo tem dinheiro em caixa agora, 150 milhões de reais que ganhou com a participação da Copa do Mundo de Clubes. Enfim, tem dinheiro para investir. O Boto com certeza vai conversar com o Felipe Luiz, ver o que ele acha, quem ele indica para essa posição. Mas assim, você tem um Bruno Henrique ali, que é um ídolo do Flamengo. Será que é um cara para chegar, para ajudar o Bruno Henrique nessa posição? Talvez o Bruno Henrique não aguente mais os 90 minutos do jogo? Quem sabe pode ser isso, né? Mas o Flamengo tem dinheiro para investir e contratar um jogador à altura dessa posição, à altura do Bruno Henrique, enfim, um jogador gigante também para representar o Flamengo, né? Pode ser, GV. Muito bem, muito bem. Quer concluir, Fernandão? Não, nada. Eu até só dizer que eu concordo com o Boto com relação a esse jogador. E a gente sabe, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre os lados do campo. O Bruno Henrique é um cara que acho que não joga mais por ali, ele vai jogar pelo centro do campo para fazer essa lateral. E o Cebolinha? O Cebolinha não rendeu, GV, não entregou depois da lesão no tendão de Aquiles. O Michael vem tendo dificuldades também. O cara que tem jogado dos dois lados é o Luiz Araújo, que vem se desdobrando, jogando pela direita, jogando pela esquerda, e o Plata, que tem feito mais o centro do campo. Eu acho que não só um, mas dois jogadores de lado seriam interessantes para o Flamengo. Rapaz, o elenco vai ficar infladão, boladão, tipo... Vamos fazer o seguinte, aturar... Tirei a mão do Eduardo, porque o Eduardo queria falar assim pro Venê, bem educadinho. Que confusione, para porque tem... Aquele ali parece o Venê? Lembra um pouco. Se despedindo, O outro ali, do flamenguista. falou assim, inteligência artificial faz a Fernanda Maia menino. Aí botou aquela foto ali, sou eu. E ali é o Dudu mais velho. Lá, ó. Uma música de MC Juninho. Todo mundo ficou esperando o jogador do Rio. O Fluminense foi até o aeroporto lá dos Estados Unidos para se... Tá no Rio de Janeiro. Você voltou também, não? Eu voltei também. Eu tô lá. Foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, né, Vene Casagrande? A gente deu tchau pros Estados Unidos, amor, né? Agora o foco é no Brasileirão e na Libertadores. Rodolfo.
retorno ao Rio com preocupação na bagagem. Pulgar deixou o aeroporto do Galeão de cadeira de rodas, com suspeita de fratura. Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a programação do rubro-negro será de folga até sábado. Depois, o foco será total no retorno da temporada, mirando a partida contra o Santos, no dia 16, pelo Brasileirão, que tem o rubro-negro como líder. Mesmo assim, o técnico Felipe Luiz já destacou pontos a evoluir no elenco após a derrota para o gigante europeu. Erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Uma virada de chave para o rubro-negro, que segue com grandes objetivos na temporada. Vene, fala comigo como tá a situação do Gerson. Acabou pra ele no Flamengo nessa passagem? Fim da segunda passagem do Gerson pelo Flamengo, 144 jogos, se eu não me engano, 12 gols, 10 assistências. Chega ao fim porque o Zenit, ontem a gente trouxe em primeira mão que o Zenit enviou um e-mail ao Flamengo dizendo que pagaria a multa rescisória e hoje o dinheiro caiu na conta do Flamengo, ou seja, o Gerson não é mais jogador do Flamengo. Inclusive o Zenit já até disponibilizou um avião fretado particular para ele poder viajar ainda hoje. Eles estão correndo todo com a papelada para ele poder viajar ainda hoje, se apresentar ao Zenit e assinar um contrato válido por 5 anos. Antes de mais nada, que fique muito claro, o Flamengo não negociou com o Zenit. Isso é o pagamento de uma multa rescisória. Por exemplo, o Tartá tem um contrato com você, tem um valor da multa rescisória. Eu sou o Zenit, eu quero contratar o Tartá. Eu chego para você e falo assim, ó, eu já entrei no acordo com o jogador, estou pagando a multa rescisória, ele está indo embora. E é isso que está acontecendo. Na hora de conversar, conversou com o jogador, o Zenit combinou com o jogador. O Zenit chegou até a fazer uma consulta ao Flamengo no sentido assim, vocês topam parcelar o valor da multa rescisória? O Flamengo falou, não. A gente quer a multa rescisória como está em contrato. Pagamento à vista. E o Zenit, os russos, dinheiro não é problema para eles, chegaram e depositaram 160 milhões de reais na conta do Flamengo e agora o Gerson está indo embora, está indo para o clube russo. E vai embora, hein, Tartá, com uma segunda passagem bem bonita com o Flamengo, né? Bem bonita. E com um golaço, meus amigos, quando ele fez aquele gol contra o Bayern, que pintura, né? Um foguete sem chance para Neuer. O Gerson é um jogador diferenciado, né? Mais um cria de Xerém aí, né? Que vem alimentando o futebol brasileiro. E... Tá cansado, Tartá, de ter que alimentar? E vai cair um plim-plim lá também, né? Pra gente, né? Tem um mecanismo da FIFA de solidariedade. Porque a gente também acaba falando muito. Eu acho que pela idade dele dá 10 ou 15%, não? Não chega a isso não. Depende do tempo que ele ficou no Flamengo. Não, ele não. No Fluminense, ele não ficou um tempão lá no Fluminense? Mas eu acho que o mecanismo é até 5%. 5%, achei que era 15%. Vou te dar um exemplo, só para o Tartá finalizar. O Vinícius Souza, ele está sendo vendido de um clube inglês para um clube... Qual é o Vinícius Souza? Ex da Anitta. Furei Léo Dias. Ele sabe tudo. Não, é porque... Ele sabe tudo. Para contextualizar, eu publiquei a informação, eu botei o histórico do cara, que jogou em vários times. E aí os comentários. E o Vene, ele é um cara que não fala da vida pessoal dos jogadores, ele fala ali a questão esportiva. Aí nos comentários tinha o quê? Nos comentários, você só esqueceu de falar, ele é ex da Anitta. Ele é ex da Anitta. Eu nem lembrava disso. Mas só para explicar, por exemplo, ele está indo para um time inglês para um time alemão. O Flamengo vai ter direito a 3,05% por conta do período que ele ficou no Flamengo. Dos 13 aos 21, é do tempo que você ficou no seu clube formador. Cada ano te dá uma porcentagem. Mas eu achava que era 15%. O máximo são 5%, né? O Gerson ficou um tempão lá no fundo. Né? Enfim. Mas o Gerson é um bom jogador. Eu acho que ele se despede, né? Apesar da derrota do Flamengo, fazendo uma puta atuação, né? Um cara que realmente entregou muito, tem uma identificação, eu lembrei aqui da onde ele se originou no futebol, mas ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Não sei como é que ficou bem essa relação dele com a torcida e tudo mais, mas o que ele fez tá feito, né? Tá na história aí do Flamengo, ganhou títulos e tal. Um grande jogador, nível de seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Ele sempre foi polêmica, as chegadas e partidas do Gerson, né? Sempre foi, assim. Por onde ele passou, por exemplo, na época do Fluminense, ele estava muito próximo do Barcelona. Aí, em cima da hora, ele descumpriu a palavra com o Barcelona e foi para Roma. Quando ele veio para o Flamengo, na primeira vez, ele estava muito próximo de um clube russo também, Dínamo, se eu não me engano. Exame marcado. Aí veio para o Flamengo.
Então, assim, é sempre... Não, e cavou, lembra? Ficou, vai jogar no Flamengo. Exatamente. Não teve uma história dessa. É exatamente isso. Agora, eu vejo muito torcedor, assim, criticando o Gerson por conta da situação envolvendo a saída dele. Eu acho que, de fato, conduziram muito mal a situação. Poderiam ter sido, enfim, mais sinceros, digamos assim, porque a renovação de contrato aconteceu 2 meses atrás, ele disse muito amor ao Flamengo, vou ficar até 2030, e 2 meses depois ele está saindo. Eu acho que o Gerson ele poderia vir publicamente explicar a saída dele, mas aqueles que tinham dúvida de como seria a atuação dele na Copa do Mundo de Clubes, não tem mais dúvida, porque ele jogou muita bola. Inclusive, assim, não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor jogador do Flamengo na competição. Eu não votaria nele, eu votaria no Jorginho e eu tenho os meus argumentos. Mas é totalmente plausível votar no Gerson também. Então, assim, ele sai sendo herói, sendo ídolo do Flamengo. Eu acho que a idolatria não acaba, mas isso é algo muito pessoal. Porém, eu entendo os torcedores que estão criticando a saída dele, o chamando de mercenário. Ô, Pedrosa, você fiscalizou aí o negócio? O Fluminense tem 2,7% do Gerson. É dos 13 aos 23, de fato, tá? E vai acumulando de acordo com o tempo que ele fica. Quanto foi a venda? 25 milhões de euros. Não, real. 160 milhões de reais. 160. Ele vai fazer a conta. Deixa ele, Vini, que a gente não sabe O Fluminense tem nem direito calculadora essa aí. a 4.320.000 reais. Olha aí, dá pra fazer um churrasco. Pô, dá pra comer muita pizza, hein? Olha e com ketchup. Vai pingar lá. Não, o legal é esse, né? Porque o Fluminense entra na competição, como a gente disse aqui, né? Com um elenco de menor investimento e vai passando e vai aumentando, né? Nação rubro-negra. O Al-Nassr queria pagar a multa do Gerson, né, do Flamengo, né, que estava para a ida para o Zenit, que pode ser cancelada. Não será cancelada não, porque quando o Al-Nassr já acionou interesse por Gerson, o Zenit já se adiantou e já pagou a multa, como vocês viram aí na reportagem, né? Então a novela Gerson, o meio-campista, realizou a sua última partida no Flamengo neste fim de semana contra o Bayern de Munique, né, onde ele fez um golaço, né, apesar do time rubro-negro perder, né, ter ali a derrota certa no Mundial, mas o Al-Nassr queria sim já trazer o Gerson para eles, né. No entanto, a sua transferência para a equipe russa pode acabar sendo cancelada devido ao interesse do Al-Nassr. O novo técnico do time saudita, Jorge Jesus, pediu que eles tentem atravessar os europeus para contratar o atleta, né? Então, segundo informação, disse que o Jorge Jesus ele ligou diretamente ali para o Gerson para tentar negociar, né? Levar ele lá para o Al-Nassr. Mas, como vocês viram na reportagem, o Zenit não deu lugar, não. Ele foi lá e pagou imediatamente a multa, ou seja, ele mandou logo um e-mail, né, para o Flamengo, garantindo que iria pagar a multa hoje, e realmente ele enviou o dinheiro, o Pix caiu, e agora o Gerson não é mais jogador do Flamengo, e isso entra o que? Dinheiro no cofre do Flamengo para trazer novos jogadores, né, como Carrascal, que estaria na mira, né, do Flamengo. Mas o adeus ao Gerson é certo. Ele já foi, né? Provavelmente já vai viajar hoje, porque o Zenit já liberou aí um avião, né? Pra vir buscar ele. Tudo pela conta do Zenit. E aí ele só tá resolvendo as questões de documento para poder partir, né? É isso. Vai ficar saudade, né? Vai deixar muito saudade o Gerson, porque ele era um jogador e tanto. E esperamos que o Flamengo consiga, né, um jogador à altura do Gerson, né? E que seja tão veloz, tão competente como o Gerson foi nessa temporada. Mas o que sabemos também é que ele saiu agora e não tem chance de voltar mais. A diretoria já não quer mais o Gerson, se caso ele se der mal lá, né? Porque ele já saiu anteriormente. E aí o Flamengo deu uma nova chance a ele voltou, só que aí agora, há 2 meses atrás, renovou o contrato, disse que ia ficar até 2030, 2 meses depois, sai para o Zenit. Então, perdeu aí a boca, por assim dizer, no Flamengo. E aí, gente, pagou 25 milhões fixo para o Flamengo.
Mas deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam disso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para... Somos fanáticos, né, pela notícia aí do Al-Nassr, né, que queria aí o Gerson. Também deixando os créditos para o SBT Rio, para a ESPN Brasil também e a Band Rio Esporte. Até o próximo vídeo.